Meu ouvinte, eu gostaria de compartilhar com você algo que está no meu coração. Quando você olha e pensa na cruz, você devia lembrar desse texto. Não vos comove isto, a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede, se há dor como a minha dor, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Esse texto está em Lamentações, capítulo 1, versículo 12. Livro esse da Bíblia que você pode ler. Estas são palavras fortes, com certeza, que atingem o mais profundo do coração enquanto buscam por uma resposta à questão que foi levantada. Foi Jeremias, o profeta, quem primeiro pronunciou estas palavras há mais de 2.500 anos. Elas pareciam estar focalizadas em um tumultuoso agrupamento de pessoas fora da cidade de Jerusalém por volta dos anos 30 depois de Cristo. Muitas pessoas encontravam-se ali, indo de um lado para o outro, cuidando das ocupações rotineiras desta vida. Há crianças brincando e chamando umas pelas outras. Há mulheres indo ao mercado ou talvez indo buscar água. Há comerciantes discutindo sobre seus negócios de compra e venda de mercadorias. Há líderes religiosos falando com voz exaltada sobre os eventos dos últimos dias. Há muitos soldados que se dirigem para o cumprimento do dever, e há pequenas rodas de curiosos, caçadores de novidades, repousando sobre as vertentes cobertas pela relva, esperando para ver o que irá acontecer. São 3 cruzes, e realmente algo estava para acontecer, pois tratava-se de um dia escolhido para uma execução pública. 3 cruzes foram ali levantadas, e sobre elas 3 homens podiam ser vistos, com enormes cravos que os prendiam. Não estava sendo dada nenhuma atenção aos 2 homens que se encontravam à direita e à esquerda. Eram criminosos conhecidos, e não há dúvida de que todos ali achavam que estavam recebendo o que mereciam. Todavia, o homem da cruz do meio estava recebendo muito mais atenção. Alguns pensavam que ele havia enganado as pessoas, que ele havia abolido os costumes religiosos de sua nação. Outros lembravam que, no entanto, ele tinha curado muitos enfermos. Tudo isso os incriminava, imputando-lhes a culpa de seu sangue estar sobre eles e sobre seus filhos. Alguém, tomando a palavra, disse que ele havia restaurado a vista a um cego de nascença, e era certo que, se ele não fosse Deus, não teria sido capaz de fazer algo assim. Desse modo, havia entre o povo uma divisão. Ele era desprezado. À medida que as horas da manhã avançavam, parecia que os antagonistas iam ganhando terreno. Eles zombavam, escarneciam, instigavam a multidão, batiam nele e o maltratavam com espinhos e caniços. Aqueles que sabiam um pouco da verdade de que ele era o próprio Filho de Deus, aparentemente
nada podiam fazer, além de bater no peito em completo desespero. Talvez se lembrassem das palavras do profeta Isaías. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Texto este extraído da Bíblia, do livro de Isaías, capítulo 53. E talvez tenham se lembrado das palavras que João, um entre eles, havia dito. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Cristo. Você encontra esse texto no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 26. Maria, a sua mãe na carne, também se encontrava naquela cena. E como poderia ela ficar longe dali? Ela tinha verdadeiramente um coração de mãe para com seu filho primogênito. Sem dúvida, ela se lembrava das suas palavras e das palavras de Simeão naqueles dias de euforia, quando seu Jesus nasceu. Simeão, velho, havia dito: eis que este é posto para sinal que é contraditado, e uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Você pode ver esse texto que acabo de falar em Lucas 2, 34 e 35. Seria isto o que ela estava agora testemunhando? Seria isto que Simão quis dizer naquela ocasião? Mas havia ainda Maria Madalena, junto com Maria, que era a própria mãe do Senhor. Estava outra Maria, essa era Maria Madalena. Não se sabe muito dela, exceto que o Senhor, no começo do seu caminho, havia expulsado dela 7 demônios. Você encontra isso em Lucas, capítulo 8, versículo 2. Por este ato de bondade e compaixão, o coração de Maria havia ficado grandemente atraído a ele. Ela, com frequência, o servia quando estava na Galileia. Por exemplo, você encontra lá em Marcos, capítulo 15, versículo 41. E agora desce uma cortina de escuridão, trevas sobre toda a terra. Já não é permitido ao homem seguir dando vazão à sua ira contra o amado Senhor Jesus. Aqueles que estavam nas proximidades não podiam enxergar com seus olhos, não podiam escutar com seus ouvidos. Penetrando a escuridão, ouviu-se um brado de gelar o coração. E este brado dizia: Deus meu, por que me desamparaste? E depois ouviu-se novamente a mesma voz: está consumado. Tudo isso você pode encontrar tanto no Evangelho de Mateus, capítulo 27, como no Evangelho de João, capítulo 19. A obra da salvação havia sido completada pela morte do imaculado e incontaminado Filho de Deus, o Cordeiro escolhido pelo próprio Deus. E desde aquele momento até hoje, as palavras da lamentação de Jeremias trazem um significado particular. E esse significado é aquilo que começamos hoje nesta meditação. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho?
Muitos daqueles que participaram da cena da crucificação diriam que aquilo nada significou para eles. Continuaram o seu caminho para seus lares e voltaram às suas atividades habituais. O mesmo não aconteceu com Maria Madalena. Ela aguardou por perto para ver onde ele seria colocado. Já se delineava em sua mente um plano de como ela poderia mostrar mais um ato de bondade para com aquele que havia mostrado tanta bondade para com ela. Ela esperou pacientemente por uma chance, e quando o sabá já havia passado, bem cedo de manhã, ela dirigiu-se ao sepulcro com suas especiarias aromáticas a fim de ungir o corpo do Senhor Jesus. Isso você encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Então, para sua surpresa, naquela manhã, ela encontrou o sepulcro vazio. Aquilo foi demais para Maria, e ela correu a procurar Pedro e João, na esperança que pudessem dar a ela resposta para a sua perplexidade. Pedro e João verificaram o fato de que o sepulcro estava vazio e seguiram para casa, deixando ali o sepulcro vazio e Maria do lado de fora. Tomado de dor, alguém poderia perguntar: não vos comove isso? Depois de tudo o que aconteceu nos últimos dias, como você pode voltar para casa numa situação assim? Longe de Maria pensar isso, permaneceu ali, do lado do sepulcro, chorando, e sua reação correspondia claramente à questão de Jeremias. Suas lágrimas e seu coração em dor falam mais alto que palavras, pois ela dizia com a sua atitude: não vos comove isso? Para ela, ele era totalmente desejável. Mesmo havendo João e Pedro partido, Maria continua sua busca sozinha. E ela, então, tem o privilégio de encontrar-se com aquele do qual ela ouve dos próprios lábios seu nome soar, amoroso e suavemente, chamando outra vez. Finalmente, seu coração quebrantado, já comovido, pode compreender que aquele era seu amigo e benfeitor. E agora ela compreende que ele está vivo para sempre. E o que é que acontece com seus santos no dia de hoje? Eu pergunto, não vos comove isso? Quando nos reunimos pela manhã de domingo para recordar da sua morte, em cada primeiro dia da semana, será que podemos ouvir o lamento de Jeremias? Não vos comove isto? Será que entramos em sua presença como algo de rotina? Permanecemos ali conscientes de que fomos libertados da servidão de Satanás, de modo tão completo quanto foi Maria Madalena. E pergunto para você, não vos comove isso? Porventura você pode dar louvor e adoração e alcançar o patamar mais elevado, mesmo sabendo que Ele está ali, que passou tudo o que passou por você. Muitas vezes não vos comove isso. Amado irmão, quero aqui encerrar com estas palavras. Ele é tudo para mim. E que ecoe no teu coração esta pergunta: não vos comove isso?